Nação Cruzeirense, se você é novo por aqui, pessoal, se inscreva aí no canal, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo, é sempre bom ter você por aqui, né? Vamos sempre estar atualizando e trazendo as melhores notícias do Cruzeiro para você, né? Pois é, sem sombra de dúvida, pessoal, esse tempo aí para Leonardo Jardim vai ser fundamental, né? Principalmente que ele não chegou no clube sem pegar uma pré-temporada, então sem sombra de dúvida vai ser, acho que é essencial, né? Essencial para ele conhecer os jogadores, botar em prática aquilo que ele quer, né? Sem sombra de dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu acho que o torcedor cruzeirense também não tem nenhuma dúvida. Que o Cruzeiro hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Então, pessoal, tem que ter um treinador qualificado, né? Um treinador que coloque esses caras para jogar. É um treinador que coloque seu padrão de jogo, né? Hoje a gente pode dizer que o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, sente falta de um padrão de jogo, né? Hoje o torcedor cruzeirense não sabe qual é o padrão de jogo do Cruzeiro. Qual é? Não sei. Não tem como saber, né? Mas com a chegada de Leonardo Jardim, treinador aí que é bem visto, né? Pelos jogadores, né? A maior parte dos clubes aqui da América do Sul já tentaram a contratação de Leonardo Jardim, não conseguiram. E agora ele no Cruzeiro aí a gente espera, pessoal, que ele faça um bom trabalho aqui frente ao Cruzeiro, né? Claro, chegou agora, precisava de uma pré-temporada. Eu acho que tem coisas que, por exemplo, a desclassificação para o América Mineiro não foi bom, né? Claro que o torcedor cruzeirense queria que o Cruzeiro estivesse fazendo a final. Ok, ponto. Até entendo, né? Tem time para isso. Era para o Cruzeiro estar na final, era para o Cruzeiro passar por cima do Atlético. Mas aconteceu, né? Agora é usar esses dias que vai ter aí de folga, né? Vai ter amistoso, vai ter algumas preparações especiais. É usar para colocar o seu padrão de jogo, né? A gente espera que Leonardo Jardim consiga, né? Consiga entrosar, consiga dar um padrão de jogo a essa equipe. Eu acho que o torcedor cruzeirense está esperando isso, né? É um Cruzeiro agressivo, é um Cruzeiro que não deixe o seu adversário respirar. Sem sombra de dúvida, jogadores, pessoal, a gente não tem muito o que discutir, né? Podemos dizer que temos um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem os jogadores, né? Então, sem sombra de dúvida, tava faltando o quê? Um treinador, né? Um treinador qualificado. Então, chegou, agora não tem muito o que reclamar. Trabalhar, colocar em prática aquilo que os torcedores vinham reclamando, né? E esperar que dentro de campo as coisas comecem a funcionar quando começar as principais competições do futebol brasileiro, né? Vamos acompanhar reações aí, vamos ver um vídeo aqui, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? TV Band de Minas, né? Os donos da bola de Minas, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí sobre o Cruzeiro, sobre o Leonardo Jardim. Final do vídeo eu deixo a minha opinião, pessoal, vamos lá. De pressão pós-período de quantos dias? 34 dias. Total. Cara, o Jardim ele tem que conseguir fazer um time, né? Tem que conseguir organizar e ali já nos 2 jogos contra o América ele começou a demonstrar algo. Claro que o Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro, a expectativa é de que faça uma boa estreia. O Cruzeiro vai estrear em casa contra o Mirassol. Agora, neste momento, eu pelo menos, o HG e amigos aqui nos donos da bola, telespectadores, penso que a maior pressão, a maior cobrança deverá ser para cima do elenco e do departamento de futebol do Cruzeiro. Mas como assim? Ele é quem treina, ele é quem escala. Então ele já é responsável e ele não foge disso. Como ele disse ainda na sua chegada no aeroporto de Confins, se as coisas estivessem bem no Cruzeiro, eu não estaria chegando a cá. Ele ainda falou dessa forma. Então ele sabia por que ele estava chegando. Times que estão numa boa situação não cogitam trocar os seus técnicos. Não acontece isso que está passando pelo Cruzeiro. Então ele é responsável, ele sempre vai chamar para si, mas as respostas, elas precisam vir muito mais do campo do que, e aí estou falando em atitudes do próprio elenco, do que do próprio Jardim. É óbvio que ele precisa de formar um time, orientar. O Cruzeiro hoje tem nada. Eu repito mais uma vez aqui, eu errei feio, errei rude, quando discordei de Elton Novaes, Thiago Fernandes e HG, falando, mas não tem nada. Realmente não tem, pelo contrário. O que tem de herança são heranças ruins.
Tá? Mas já tem um desenho do Léo, no aspecto não? físico. Você fala do Diniz? Não, já tem um desenho do Jardim. Do Léo já tem. Eu tô falando do anteriormente. Não tem absolutamente nada. Então ele tá subindo do ponto zero com ressalvas. Ele tá pegando para construir naquele terreno. O terreno tá assim, ó. Então ele tem que ainda deixar o terreno plano para começar a construir uma equipe. Foi a herança que ele recebeu. Eu não posso. Eu te fiz essa pergunta. Ela parece ter um tom de maldade, mas não tem. Porque se a gente fala aqui de 90 dias de trabalho, pra você fazer uma avaliação, você não pode, mesmo com 30 dias de treinamento, já meter no colo do cara a responsabilidade. Mas que precisa haver uma evolução substancial, precisa. Porque é um tempo considerável. Se você somar o que o treinador tem com jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, o que ele tem de período de treinamento, nas janelas entre os jogos... Cara, você soma 34 dias, quantos dias de carnaval de folga? 3? Três de folga do carnaval? Então estamos falando de 31 dias, vamos considerar 30 dias. Para você achar 30 dias de sessões de treinos, nesse intervalo você vai andar uns 6 meses, eu acho. Isso é muito tempo. Mas vamos pensar também, né? Quando a gente inicia uma temporada, quando tem um calendário que ajuda e tudo, a gente... Tem lá um período de pré-temporada que o treinador chega desde o primeiro dia, se tudo ocorre dentro dos confortos. O treinador chega, começa a preparar a equipe e vai para a estreia no estadual. Ainda assim, a gente vê um time em construção em campo. A gente ainda vê... Sim, por causa do pouco tempo. Também. Mas porque a gente precisa o quê? Do ritmo de jogo, da sequência de partidas. Tem coisa que só na hora que começa mesmo o pau a cantar, que o treinador começa a perceber com quem que ele pode contar, como que pode contar. Então, assim, é claro que ele tem uma condição que para um treinador, ainda mais no contexto dele, que já está pegando o ano em andamento, ele tem uma condição que normalmente os treinadores não têm. E isso é muito bom para ele. Mas não quer dizer que também com 30 dias, pronto, tá tudo prontinho, maravilhoso, azeitado, não tem como. Não, principalmente porque ele não vai ter jogos. E ele não vai ter aqueles primeiros jogos do Campeonato Mineiro, que normalmente os treinadores têm, os estaduais, para fazer teste na equipe. Adversário mais fraco, um adversário mais tranquilo, uma partida que a cobrança é menor. Ele já vai chegar para os grandes desafios da temporada. Então, com cobrança maior, adversários mais bem preparados, num outro estágio da temporada. Então, tem alguns desafios ainda que o Leonardo Jardim vai enfrentar, mas dentro de tudo que aconteceu até agora no ano do Cruzeiro, é uma ótima notícia ter esse tempo para ele também chegar, conhecer o pessoal e trabalhar a equipe. Vai ser necessário paciência, né? Primeiro, claro. Necessário paciência do torcedor, paciência da imprensa, também, principalmente no primeiro jogo. Pode dar certo tudo de cara, mas não é garantido. A gente não vai fazer Isso aconteceu com o Pepa, com menos tempo até. A gente não pode... Quem? Com o Pepa. A gente não pode fazer eliminado na Copa do primeiro jogo do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro ser o melhor treinador e nem ele ser o pior treinador. Esse técnico aí não vai dar, não. Foi uma estreia. A estreia, o Cruzeiro ganhou de 4-0. Ele é o melhor treinador. O jogo foi 2-1. Ele não é o pior. O jogo foi 1-1. Ele não é o pior. Precisa dar tempo e sequência para ele. Vai eu agora de novo para a acidez. Quando o treinador tem, do gabarito dele, grande, gigantesco, quando ele tem 30 dias em média de preparo para o time e recebe o Mirassol na primeira rodada, ele tem que ganhar e bem. Eu não penso igual você. Eu não penso igual você. Do elenco. Pô, a gente estava no início do programa falando dos cuidados que o Atlético tem que tomar com o canal. Aliás, eu só uma ressalvinha. Aí o Mirassol é obrigação? Não. Peraí, só um detalhe, só uma ressalvinha. Ganhar bem não, ganhar. Eu vou dar uma trela. O Cruzeiro tem que ser favorito. Ele tem que ser favorito, tem que corresponder a isso. E ele sabe. É o que você falou. E o Jardim sabe. 30 dias de trabalho, a qualidade do elenco que ele tem, o Cruzeiro é favorito. Ele viu o Mirassol, é favorito. Ele sabe disso. Ele falou, o Jardim sabe disso. Ele falou na coletiva. Tem que deitar. Ele falou na coletiva. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Ele sabe disso. Ele falou na coletiva após derrota contra o Democrata de Governador Valadares, respeitando o Democrata, mas que o Cruzeiro em nenhuma hipótese Pedrinho também falou aquele jogo. Não, Pedrinho também falou. Tô falando que ele já com menos tempo falou. Então ele sabe que o Mirassol tem um trabalho, disputa um torneio regional
bem mais forte do que o Mineiro. Aliás, isso não é difícil, né? Talvez juntando Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte, a gente consiga montar no Amador um torneio que ofereça melhores condições de gramado e tenha mais competitividade que o Mineiro, organizado pela FMF. Então, o Jardim, ele sabe disso. O Cruzeiro é favorito contra o Mirassol sem a gente saber que time que o Cruzeiro vai estrear. Mas imputar obrigações, eu realmente não vou fazer isso. A gente estava falando mais cedo do jogo do Atlético contra o Manaus. Jogando futebol que melhor. Tem alguma coisa para você pontuar ainda. Todo jogo tem uma história, não é assim. E se tem alguém que está muito interessado em ganhar bem, todo jogo tem obrigação. Todo jogo tem algumas obrigações. Está errado, tá? O seu contexto. Porque eu já te explico agora. Quando você diz lindamente, quando a gente fala que um técnico com o gabarito que ele tem vai chegar em um elenco desta qualidade e já tem que demonstrar, é verdade. Mas ele não está tendo outras tarefas a serem resolvidas, não? Não, mas onde está errado do meu ponto de vista? Não, é porque você está fazer esse tipo o jeito que você colocou é como se tivesse tudo correto e ele tivesse só que olhar para o campo. Não, sou responsável pelo que eu falo. Não sei se você entende. Não. O principal não é você falou que quando tem um elenco desse, ele está resolvendo outras coisas. Ele está resolvendo. Em termos de estrutura de futebol. Eu estou entendendo. Que não deveriam existir, inclusive. Mas o principal não é o campo? O treinador tem a principal responsabilidade. Não, e o elenco que ele tem. Você sabe muito bem que o Jardim não está resolvendo só isso no Cruzeiro. Mas o principal é isso. Ele teve que fazer um churrasco pro Matos e o Matheus Pereira. Ele teve que organizar a casa ali também, porque o negócio estava desandado. Mas tá no combo, claro, não, faz parte. Porque é o seguinte, por que eu entendo? Ele tem que chegar e pegar o Mirassol. Ele não começou ontem, não. O Mirassol, o campeonato começa com ele sendo rebaixado. Ponto final. Eu concordo. Então você estrear em casa contra um rebaixável, de certa forma aumenta a sua pressão para ganhar o jogo. Na sequência, você tem Inter e São Paulo. Não tem pressão pro lado do Jardim na estreia do Campeonato Brasileiro. De ganhar o jogo, Malu. Não tem pressão pro lado então você vai ver quando a bola começar a rolar. Tá bom, não, a pressão sempre porque tem. você vai ver quando a bola começar a rolar. Pensar como você, a maioria dos torcedores pensa no Brasil. Desculpa, não é isso. Eu não sou. Não é então isso. faz o seguinte, ele tropeça, daqui a 5 rodadas o Cruzeiro começa a não andar, vamos demitir. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Não. Vocês estão entendendo? Pressão se quer demitir o cara. Ele falou comigo assim, seu ponto de vista está errado, eu vou provar. Não provou nada. E você está fazendo onda. Não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa. Do quê? Você chega aqui e fala que o cara tem que ter pressão no primeiro jogo. Peraí, deixa eu falar aqui. Você falou que ele tem obrigação de ganhar? Obrigação de ganhar uma coisa. Agora Isso não é pressão, não? Tá pressionado em termos de demissão, é outra coisa. Quem falou isso? Não falou de demissão, não. Quem citou isso? Não, ele tá falando de O pressão. Malu acabou de falar que você falou isso. Quem falou isso? Vocês estão loucos? Quem que falou isso? Eu não tô louco. Que Nós isso, dois meu irmão? entendemos da mesma forma. Não, então vocês entenderam errado. Entendemos da mesma forma. Vocês estão parar com a resenha paralela, então prestar atenção. Nós prestamos Jamais. atenção. Eu não Nós disse prestamos isso. atenção. Pelo amor de Deus, eu não disse isso. Pelo amor de Deus. Aliás, eu acabei de falar com o Maracanã, que eu não sei se você estava dentro do estúdio, o que o Cruzeiro precisa agora é de usando paz, minha cadeira tranquilidade para resolver celular, todas as picas que estão lá dentro para serem resolvidas. O Léo Jardim, se olharmos para currículo, é o maior treinador que já pisou aqui no Brasil. Para currículo. O Abel hoje conquistou no Palmeiras, mas quando ele chegou aqui não era conhecido, e você citou Jorge Jesus e eu estou com você. Né? Então hoje o Léo Jardim seria, de currículo, o maior treinador do futebol brasileiro. Ponto. De currículo, deixando bem claro. Aí quando ele tem, pela capacidade que ele tem, pela estrutura que ele tem, pelo elenco que ele tem, 30 dias para trabalhar, é melhor estrear contra o Mirassol jogando em casa, e ele tem que ganhar esse jogo sim. Existe uma pressão natural para ele ganhar esse jogo, porque na sequência ele tem Inter fora e São Paulo fora. E convenhamos, o Inter tem um bom time, está indo desfalcado para as finais lá do estadual, mas tem um bom time. E o São Paulo também tem um bom time. Eu estou falando de elenco, né? Bons elencos. Então, é o que eu estou dizendo. Não pode ser aceitável que o Cruzeiro não ganhe de um rebaixado na primeira rodada do Brasileiro. É isso. Onde é que tá o absurdo? Ninguém é rebaixado na primeira rodada de um campeonato. Queria só te informar. Não, e tudo depende. Rebaixável? Tudo bem. Aqui, Everton, eu fui olhar como que tá a sequência do Mirassol, né? Que não tá fácil, né? Nos últimos 7 jogos são 6 derrotas e 1 empate. Então, assim, o time de lá também tem uma pressão. Não, é o debate, é a resenha. E eu também vejo que a pressão da tabela é uma coisa. A pressão da tabela, quando você olha a tabela, você tem um jogo contra o Mirassol. O Mirassol entra sim no Campeonato Brasileiro como um possível rebaixado. É um time que pode ser rebaixado, bater e voltar. Mas a gente tem que entender todo o contexto. O que eu estava dizendo era, não podemos, na primeira rodada, fazer o Léo Jardim ser o melhor treinador
nem fazer da primeira rodada ele ser o pior. Mas na linha de raciocínio do HG, se não ganhar, a pressão aumenta pro segundo jogo. Esse é o erro do Everton. Mas esse é o erro do óbvio. Este é o erro do Everton. Tá bom. Porque em todas as questões, eu acho que o Cruzeiro tem obrigação de vencer. Então pronto, você já está concordando comigo. E se não vencer? E se não vencer? Se não vencer pra ele, aumenta a pressão. Quem está dizendo o contrário, querido? Pessoal, como os comentaristas aí falaram, né? Se vencer o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro jogando bem, dando show, se acalma. É apenas o início do trabalho, né? Quer dizer, trabalho esse que vai acontecer, e aconteceu agora, né? É porque Leonardo Jardim não teve tempo de trabalhar a sua equipe. Leonardo Jardim pegou a equipe aí, vamos ser bem realistas, né? A única coisa que ele tinha nesse elenco é os jogadores. O elenco, né? Elenco qualificado, mas preparo físico zero, trabalho em campo zero, não tinha um coletivo, não tinha nada, pessoal, não tinha nada, temos que ser realistas, né? Ele pegou terra arrasada, né? Trabalhou a equipe, né? Teve aí 30 dias, até a estreia do Campeonato Brasileiro vai ser esse período aí, e o que a gente espera é que ele consiga, né? Consiga colocar esses caras para jogar, como eu disse a vocês. Para mim, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Agora sim, que pena que ele não pegou uma pré-temporada inteira, né? Fazer teste, né? A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? Vai precisar de fazer alguns testes, né? Felizmente, um bom dandando, como a gente pode dizer, né? Felizmente, não tem muito o que pensar, né? Não tem como fazer teste em jogo pequeno, né? Já começa pelo Campeonato Brasileiro, né? Muitos dizem aí, não, o Mirassol vai ser o bate... Aquele famoso subiu no ano, desce no outro, né? Mas pessoal, tem que jogar, né? Futebol é jogado. O futebol é jogado, né? É como eu digo, tem um grande elenco? Para mim, sem sombra de dúvida, né? Fabrício Bruno, Gabigol, Matheus Pereira, entre outros jogadores, né? Cássio, Dudu. Até passar o dia aqui citando jogadores qualificados nesse elenco aí do Cruzeiro. Tá jogando bom futebol? Péssimo. Tem tendência de melhorar? Pessoal, eu digo que se faça igual a Tiririca, pior do que tá, não fica. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro aí tem tudo para despontar. Tem tudo para jogar muita bola. Só depende de quem. Primeiro, não vamos culpar só treinador, né? Não vamos culpar só treinador, né? Claro, o treinador tem sua culpa? Sem sombra de dúvida, a maior culpa é do treinador. Mas, jogadores também, né? Precisa estar empenhado, né? Querer, né? Aí sim, jogador querendo, treinador bem qualificado, a torcida apoiando. Sem sombra de dúvida, no final do ano a gente pode estar comemorando títulos, né? É isso que o torcedor cruzeirense quer, né? E é isso que a gente espera quando chegar no final do ano. O torcedor cruzeirense esteja comemorando vários títulos, né? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Se você é novo, se inscreva aqui no canal Raposa News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.